E eu que fui traída em plena lua de mel. Ser traído já é bastante doloroso, né? Agora, ser traído quando você tá comemorando seu casamento, olha, não recomendo não, viu? Nosso casamento aconteceu num sábado. Foi tudo bem, foi tudo perfeito, foi uma festa bem bonita. E a nossa lua de mel foi em Caldas Novas, Goiás, porque quando a gente namorava, ele falava muito de lá. Ele disse que já tinha ido umas 3 vezes, que lá era muito bom, que lá tinha águas termais. E eu não conhecia, então a gente decidiu que seria lá. A gente viajou na segunda-feira. Nos 2 primeiros dias, foi uma maravilha. A gente ficou no hotel que era um parque-hotel, eu acho que é assim que fala. Tinha piscinas com toboáguas, tinha bar molhado. Um lugar bastante divertido, sabe? E nos 2 primeiros dias, foi divertido. A gente banhava demais, a gente se divertia parecendo 2 crianças. À noite a gente bebia um pouco, depois a gente ia pro quarto do hotel. A gente comia bastante besteira, sabe? Tinha tudo pra ser uma lua de mel dos sonhos. Só que quando foi no café da manhã do terceiro dia, tudo começou a desandar, a me mostrar que não ia dar certo. Tinha uma funcionária do hotel, uma mulher bonita, cabelo cacheado, uma morena, cabelo assim, bem volumoso. A moça era bem simpática. Acontece que com o meu marido, ela tava simpática demais. Tipo, dava muita atenção pra ele, olhava pra ele, ria bastante. E o pior é que ele tava retribuindo. Só que eu coloquei na minha cabeça assim que não, que eu tava imaginando coisa. Até porque a gente namorou quase 3 anos e ele nunca me deu motivo pra desconfiar. Então, tipo, ele vai me trair aqui na nossa lua de mel? Não, é coisa da minha cabeça. Tá. Na hora do almoço a gente encontrou ela de novo e a troca de olhar tava cada vez mais intensa, digamos assim. Só que o que acontece? Os dois se olhavam e aí quando ela passava perto dele, ele meio que desviava o olhar muito rápido pra mim. Sabe quando uma pessoa tá fazendo algo de errado e aí ele age muito desconfiado? Então, ele tava desse jeito. E aí esse ponto eu já tava super incomodada, né? Quando foi à noite, desse mesmo dia, a gente já tava arrumando pra deitar, ele falou assim pra mim que ia descer e ia caminhar um pouco, que ele não tava bem. Eu falei assim, ué, então eu vou também, né? Como é que você vai andar por aí passando mal? Ele não pode ficar, eu só tô com a cabeça assim um pouco ruim, pensando em algumas coisas. Fica aí, fica deitada que eu não demoro, não. E nisso ele, ó, sumiu. Cadê dele voltar? Quando ele voltou pro quarto, ele tava com o cabelo molhado. E eu estranhei, eu perguntei por que o cabelo dele tava molhado. Aí ele falou assim que achou melhor dar um mergulho na piscina pra poder arejar um pouco melhor, pra poder ver se, né, voltava ao normal. Só que uma coisa muito suspeita é que a pulseirinha que dá acesso às piscinas, a dele ficou no quarto, né? Eu olhei, a dele tava no quarto. Então, como que ele tinha banhado na piscina? E aí, eu já comecei a ficar com aquele sentimento de que ele tava fazendo alguma coisa de errado e eu queria vir embora. Só que tem um detalhe, a gente tava em outro estado. Não era simplesmente eu deixar ele lá e vir andando a pé, sabe? Não tinha como. Então, querendo ou não, eu tinha que pensar melhor, eu tinha que entender melhor a situação. Isso é meu gato batendo pra entrar, viu? E aí, quando foi na manhã do quinto dia, quinto ou sexto dia? Que a gente foi pra ficar, do quinto dia, que a gente foi pra ficar uma semana, 8 dias que ia dar. Na manhã do quinto dia, eu já levantei com aquela sensação de querer vir embora. É o sexto sentido da gente avisando, né? E aí, quando ele acordou, ele falou assim pra mim que eu podia descer pra tomar café da manhã, que ele não tava bem não, que ele ia dormir mais um pouco. Aí eu falei pra ele que eu ia ficar no quarto com ele. Ele falou assim que não, que eu podia descer, tomar café da manhã, porque ele ia dormir, não tinha sentido eu ficar ali com ele. Aí eu desci, com aquele sentimento ruim, eu não quis comer nada, só tomei um café preto mesmo, não demorei nada, resolvi voltar pro quarto. Nesse tempinho que eu desci, tomei um café preto e voltei pro quarto, ele não tava mais. E aí, tipo, né, eu já não fiquei preocupada nem nada, eu já sabia que era só ver pra crer, como diz o ditado. Aí eu desci pra procurar ele e eu perguntei à recepcionista do hotel se ela tinha visto ele. Ela falou assim, ó, tem pouquinho tempo, poucos minutos que eu vi ele indo em direção às piscinas desativadas, porque tinha 2 piscinas desativadas lá. Ela falou assim, se você for, talvez você ainda encontre ele lá. Então eu fui. Quando eu cheguei numa distância que dava pra ver, eu peguei ele com a mulher lá, sabe? A funcionária lá do hotel, os dois estavam conversando bem íntimo, ela rindo, ela tocando nele. Quando eu pensei de ir até os dois pra perguntar o que estava acontecendo, ela começou a beijar ele. E ele retribuiu de uma forma muito carinhosa, passando a mão no rosto dela, segurando a cintura dela, como se eles fossem um casal de namorado. E eu tenho um defeito que quando eu fico chocada, é como se eu paralisasse. Eu não consigo agir, eu não consigo falar, eu não consigo xingar. Então, a única coisa que eu queria era conseguir força pra sair dali e voltar pro quarto, sabe? Porque, tipo assim, gente, o chão se abre. O chão se abre na nossa frente. Eu acho que a sensação é essa. E aí eu voltei pro quarto, já comecei a arrumar a minha mala. Porque na minha cabeça, eu ia conseguir arrumar as minhas coisas e sair dali antes dele voltar. Porque eu pensei, a hora que ele chegar aqui, ele já não vai me encontrar no quarto mais, porque eu não queria ver a cara dele. Porque eu tava chorando muito e eu tava com raiva, eu não queria que ele me visse daquele jeito. E aí eu arrumando as minhas coisas, ele voltou pro quarto. Quando ele entrou, ele perguntou por que eu tava arrumando as minhas coisas. E eu chorando, perguntei onde que ele tava. Ele falou assim que tava caminhando, que ele acordou com muita ansiedade, então ele precisou caminhar um pouco pra regular a ansiedade dele. Aí eu perguntei, falei, para de mentir, onde você tava? Ele começou a falar, eu falei assim, para de mentir, eu vi com quem você tava. Você tava com a menina que trabalha aqui, né, aquela morena cacheada. Eu vi vocês dois beijando. Aí ele falou assim que não precisava eu fazer, como é que é? Não precisava eu exagerar daquele jeito, não. Ele errou sim, mas foi só um deslize, porque ela tava dando em cima dele. Eu falei, um deslize? Na nossa lua de mel? E aí nisso eu consegui terminar de arrumar as minhas coisas, eu peguei o meu celular e fui pesquisar pra poder encontrar uma passagem pra voltar o mais rápido possível. Só que eu não tava encontrando passagem pro mesmo dia, nem sequer pro dia seguinte, porque eu acho que ainda faltavam uns 3 dias pra gente vir embora. E quando eu encontrava, muito raras as passagens que eu encontrava, tava tipo super caro, sabe? Tava super faturado. E aí eu sei que teve um momento que ele olhou pra mim e falou assim, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Porque ele viu que eu não tava encontrando passagem, então ele quis, né, que dizer, e aí, como é que você vai embora? Você vai ter que ficar aqui.
Aí eu, no desespero, eu desci pro lobby do hotel, fui na recepção e perguntei à menina se tinha algum avião, alguma coisa assim, e eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, porque ela viu